Atenção, 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 breaking news, eu tava com outro vídeo gravado, mas informação de agora, D'Alessandro pediu para deixar o Internacional. O diretor esportivo argentino está de saída e é uma decisão, segundo o D'Alessandro, que não pode ser mudada. D'Alessandro está deixando o Internacional. Além dele, André Mazzuco foi demitido nos últimos minutos e José Olavo Bisol também pediu para sair do clube. A gente vai falar sobre tudo isso, o que está acontecendo no cenário do agora implodido Departamento de Futebol Colorado e também a busca por um novo técnico, porque hoje se falou sobre D'Alessandro poder assumir, se falou também sobre outros nomes, como Thiago Carpini, mas Odair Hellmann ainda é o ficha 1. Eu tenho detalhes sobre isso, o Inter sofreu um transfer ban da FIFA, cara, tem muita coisa pra gente falar agora aqui no canal, foi um dia muito movimentado no Inter e eu vou trazer todos os detalhes a partir de agora. Antes eu vou pedir para tu deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para tu não perder nada. E lembrando que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio da KTO, kto.bet.br, vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. O link do Aposta e Ganha lá da KTO, tu fazendo uma fezinha a partir de R$10, numa odd 1,80, tu ganha uma nova aposta grátis. É semana de semifinal da Copa do Brasil, semana de Champions League, tem muita coisa, vai lá na KTO pra brincar e se divertir, tá certo? Bom, gente, eu tenho que começar por esse assunto, porque foi um dia muito agitado. Primeiro, mais cedo eu estive na porta da administração do Beira-Rio, onde aconteceu uma reunião, tá? Uma reunião entre o Conselho Consultivo do Inter e o presidente Alessandro Barcelos. O Conselho Consultivo do Inter, que é previsto pelo Estatuto do Clube, ele conta com conselheiros e ex-presidentes notáveis do clube. Só que nessa reunião, somente os ex-presidentes notáveis do clube participaram com o presidente Alessandro Barcelos. Fernando Carvalho, Marcelo Medeiros, Giovanni Luigi e Pedro Paulo Zacchia. Foram chamados, um a um, pelo presidente Alessandro Barcelos, à sua sala do Conselho Deliberativo, na sala do presidente na administração do estádio Beira-Rio, tiveram uma longa reunião de cerca de 2 horas. Depois dessa reunião, a gente chegou a conversar com alguns deles, com o Fernando Carvalho, conversamos também com o Marcelo Medeiros, antes da reunião com o Giovanni Luigi. Todos ressaltaram que estão nessa ideia de dar uma apaziguada política também no clube para esse último ano da gestão do presidente Barcelos. Falaram que aconteceriam mudanças, porque essas mudanças que estão acontecendo foram temas dessa reunião desses ex-presidentes e presidentes aí notáveis da história do Inter, junto do atual presidente do clube, Alessandro Barcelos. Falaram sobre, nessa reunião, a busca por investimentos para o próximo ano, a consultoria, a empresa de consultoria que foi contratada para falar sobre SAF ou novos investimentos da forma de clube associativo, tudo isso foi debatido, tá? Mas eles avisaram, mudanças vão acontecer. E mudanças aconteceram. A primeira delas, José Olavo Bisol, o vice de futebol do Internacional, pediu demissão no final da tarde desta terça-feira. E o detalhe da cara de pau do Bisol, né? O Bisol pede demissão, mas ele já sabia que ele ia ser demitido. Ele só antecipou uma decisão que já era certa e que a gente já tinha trazido a informação aqui. O Inter vai desligar o Bisol. O Bisol se antecipou e pediu o desligamento do cargo de vice de futebol do Internacional. Bom, Bisol não é mais o vice de futebol do clube. Agora à noite, no início da noite, o executivo de futebol André Mazzuco foi demitido. O André Mazzuco ele foi demitido. Cargo remunerado, cargo executivo, profissional dentro do departamento de futebol do Internacional. O André Mazzuco, que chegou junto do D'Alessandro e do Bisol do meio para o final, né, em agosto do ano passado, foi demitido na noite de hoje. E agora, 1 hora depois da demissão do André Mazzuco, o diretor esportivo D'Alessandro pediu desligamento do seu cargo, alegando questões pessoais, mas temos a informação que, além dessas questões pessoais, o D'Alessandro não gostou da demissão do André Mazzuco.
e por conta disso também pediu o seu desligamento do cargo de diretor de futebol do Internacional. Então o Bisol pediu demissão, o D'Alessandro pediu demissão e o André Mazzucco foi demitido do departamento de futebol do Internacional. É uma implosão total dentro do departamento de futebol do Internacional. Uma implosão completa. Todo o departamento de futebol não permanece no clube. Quem deve ficar é o Abel Braga. Mas que agora eu confesso que tenho minhas dúvidas sobre a permanência do Abel. Inclusive, a informação que eu tenho é que o D'Alessandro avisou o Abel. O D'Alessandro ligou nos últimos minutos para o Abel e disse: ó, Abel, eu não vou ficar. Eu tenho isso porque a gente é amigo, porque eu devo respeito a ti e porque eu te contratei. Te liguei para vir aceitar esse desafio de 2 jogos e deu tudo certo, tu nos livrou do rebaixamento. E também porque os dois nutriam a expectativa de trabalharem juntos no ano que vem. O Abel veio para um contrato tampão de treinador, mas queria ser dirigente, né? Queria permanecer e trabalhar com o D'Alessandro como dirigentes no Internacional ano que vem. Só que isso não vai acontecer porque o D'Alessandro pediu a sua demissão. Agora a dúvida é se o Abel vai ficar. Inclusive hoje saiu uma informação, antes lembrando para tu te inscrever, tá? É de graça. Só apertar o botãozinho no inscrever. Se tá me vendo pela TV, pelo computador, pelo celular, notebook, iPad, não é inscrito, te inscreve agora aqui no canal. Prazer, Lucas Dias, jornalista esportivo, repórter setorista do Inter há 5 anos. Todos os dias vídeo aqui no canal informando você sobre o Inter, tá? 2 vídeos por dia pelo menos, às vezes 3, às vezes 4. Então fica ligado aqui no canal. Bom, Bisol pediu para sair, D'Alessandro pediu para sair, Mazzucco foi demitido. E agora, o que vai acontecer com o Abel? O Abel vai topar ficar? Hoje saiu informação do Rafael de Vério lá em GZH. O Abel queria que o D'Alessandro fosse o técnico do Inter ano que vem. Uma informação importante, tá? O Abelão, a gente sabe, o D'Alessandro tem o curso da AFA, poderia treinar aqui no Brasil sem nenhum problema, mas dentro do que eu ouvi não seria o D'Alessandro, por mais que fosse um desejo do Abel. Isso não aconteceria, porque o ficha 1 do Inter é o Odair Hellmann. O Odair tá na Europa, vai vir na semana que vem para o Brasil, vai para Curitiba, e ele tem na mesa uma proposta do Atlético Paranaense para renovar o seu contrato. O contrato dele hoje vai até maio de 2026, tá? E aí o que acontece? Dentro do que eu ouvi, o Odair tá praticamente esperando a proposta do Inter, tá? Ele vai balançar, me disseram esse termo hoje, ele vai balançar com a nossa proposta. Não pelo sentido contratual e financeiro, e sim porque o Odair é colorado, gaúcho, treinou o Inter de 2017, pegando o Inter faltando 3 jogos na Série B, confirmando o acesso lá em Barueri naquele empate em 0-0 contra o Oeste, pegando o Inter e levando para a Libertadores com um time bem razoável, bem mediano em 2018, finalista da Copa do Brasil em 19. O Odair fez um bom trabalho no Inter, tá, gente? Com aquilo que ele tinha nas mãos. Rodou Brasil, treinou Fluminense, treinou Santos, foi para a Arábia, treinou 2 clubes lá na Arábia, depois veio para o Atlético agora esse ano e subiu o Atlético. O Atlético não estava nem na faixa de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Só que eu também sei que o Odair era um nome preferido de Abel e D'Alessandro, que gostam muito e se dão bem com o Odair. Não sei se isso não vai mudar agora. Mas o Odair era até hoje o ficha 1 do Inter, sabia do interesse do Inter, porque o Inter ligou para ele antes do Abel, para esses 2 últimos jogos. O Inter só não trouxe o Odair porque a multa dele era alta para 2 jogos, é uma multa entre 13 e 4 milhões de reais, mas o Odair era o cara preferido dessa direção pro ano que vem. E agora com todo mundo saindo, inclusive o D'Alessandro e o Abel, que o D'Alessandro por enquanto, né, o Abel não sabemos, mas era uma tendência dos 2 juntos, e aí seria um caminho natural fazerem uma proposta pro Odair, porque era o interesse dos 2 e também do presidente Barcelos. Não sei se não vai mudar isso. Não sei se não vai mudar o caminho e talvez o Odair deixe de ser o ficha 1 do Inter. Mas o que eu sei, multa de 3 a 4 milhões, contrato até maio agora do ano que vem, tem uma proposta de renovação, ele tá de férias com a família na Europa, vai vir semana que vem para discutir a renovação, mas estava esperando também uma proposta do Internacional. Agora vamos ter que aguardar. D'Alessandro como treinador, agora ainda mais com esse pedido de desligamento, pode descartar, mas se ele não se desligasse, não seria o D'Alessandro também. Essa informação que eu tenho era só um desejo do Abel. E Thiago Carpini, que deixou o Juventude, está livre no mercado, me disseram para descartar também por hora, tá? Que não deve ser ele o técnico do Inter no próximo ano, tá? No momento que o Inter anuncia
desligamentos, oficialmente, tá? Nota do Inter. O Sport Clube Internacional informa mudanças no departamento de futebol masculino. Deixam o cargo o diretor executivo de futebol André Mazzucco e o diretor esportivo D'Alessandro, em etapa alinhada ao processo de reorganização do setor para a temporada 2026. No caso de D'Alessandro, a decisão ocorre por questões pessoais. E aí o Inter agradece aos dois e fala lá: o departamento será conduzido interinamente pela equipe técnica do clube, até a definição dos próximos passos. Deve ser o Ricardo Caco Sobrinho, que é gerente do Capa, e o Felipe D'Alegrave, que é um dos diretores de futebol do Inter, mas de uma área mais jurídica, ao lado do presidente Alessandro Barcelos e dos seus vice-presidentes do Conselho de Gestão. Então, o oficial D'Alessandro e Mazzucco deixam o Internacional. E aí tem outra questão. O Inter sofreu um transfer ban hoje, gente. Transfer ban da FIFA, tá impedido de contratar. Impedido de contratar não, né? De registrar novos jogadores. Tu pode contratar, mas não tem como registrar ele em novas ligas, competições. O que acontece? É de uma dívida que o Inter diz que já está quitada. O Inter emitiu nota hoje dizendo que essa dívida já foi quitada e que agora tem que ser regularizada lá na FIFA para tirarem o transfer ban do Inter. No sentido prático, tomar um transfer ban agora não muda muito, porque terminou o Brasileirão, tu não tem ligas para disputar agora e a janela não está aberta. Então tu não vai registrar nenhum jogador agora. Só que a simbologia de tu tomar um transfer ban é muito grave, gente. Muito grave. Por mais que o Inter já tenha quitado, o Inter quitou uma dívida que ele tinha. Então o Inter tinha dívida. Um time do tamanho do Inter não pode ficar, às vezes, devendo tanto. Deve 4 milhões de euros pro Flamengo do Thiago Maia, não pagou um centavo. O Inter deve empréstimo do Carboneiro. O Inter devia pro Lanús parcela da compra do Agui, que foi ano passado. E que venceu ano passado as parcelas. Então, o que eu digo é, no sentido prático, tomar o transfer ban hoje não muda tanto. Mas no sentido administrativo, de imagem do clube, é mais uma imagem arranhada do Internacional. Enfim, desculpa o vídeo mais longo, mas é que tinha muita coisa, foi um dia bem agitado e eu trouxe tudo aqui pra vocês no canal, tá? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto pra falar mais do Inter por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.